Como vou saber se na ausência de dominação a culpa é minha? Mas a pergunta ela se estende. Ela coloca assim: como vou saber se na ausência de dominação, sem tarefas, sem castigos, etc., a culpa é minha? Existe o obediente boazinha demais no BDSM? Como diferenciar minhas atitudes de baunilha de uma submissa? Quando sei que posso cobrar ou questionar sem soar como desobediência? Pode acontecer de eu ter evoluído a ponto de não combinar mais com ele? Então, eu já economizei, já fiz assim. Como vou saber se na ausência de dominação a culpa é minha? Até porque toda essa questão colocada, toda essa questão dela, ela se encaixa num grande conjunto de coisas que tem a ver com a própria raiz da relação. Óbvio que esse moço está pisando na bola. Vamos examinar. A questão das tarefas e castigos, da falta e coisa e tal. Primeiro, o BDSM é formado de dominadores e submissos. As tarefas e os castigos, elas têm a ver com o ato, com o exercício da dominação. Você dá a tarefa porque pode mandar e castiga porque pode castigar. Isso, disciplinar, isso tem a ver com a maneira que o indivíduo bebe. Se ele não bebe disso, já estou começando a questionar se esse moço é dominador. Que tipo de dominador é esse que não dá tarefa, ele não castiga, ele está fazendo o quê? Bom, isso é para começar. Porque BDSM é para quem curte hierarquia. E o básico é isso, é SSC, é verdade, é hierarquia. Depois desse básico, cada um faz do seu jeito, tem o seu jeitinho particular. Existem as subculturas, essas maneiras diferenciadas de se saborear isso, mas aí é cada um, cada um. Aqui a gente come carne. O que vai fazer com essa carne depois, o tipo de prato que você vai cozinhar com ela, vai variar de pessoa para pessoa. Olha, gente, vegetarianos e veganos, isso foi apenas uma metáfora, tá? A gente é variado aqui, a gente não vai deixar de comer vegetais também, tá? Por isso que eu gosto do exemplo da alta culinária. Tem alta culinária vegetariana e alta culinária vegana e alta culinária carnívora, que eu gosto dessa muito. Inclusive, como diferenciar as minhas atitudes baunilha de uma submissa? Olha, na questão anterior eu já matei que é uma questão de desencontro de afinidade. Esse moço não está dominando nada, porque já tem um furo aí. A questão de você diferenciar a atitude baunilha de uma atitude submissa é tipo água e óleo. Não vai misturar. Tá? Porque uma baunilha se comporta como namorado ou esposa de um dominador. Seria isso. Se uma submissa começar a se comportar como namorado ou esposa dominador, duas coisas podem acontecer. Estou dando meu depoimento. Ele vai cansar e procurar alguém que se submeta, porque eu gosto de submissão. Então, se a pessoa corta a submissão, ela perde a graça para mim. E a segunda, que é muito pior, que já não seria o meu caso, porque eu chuto mesmo. Ele cede, ele vira baunilha, ele se cura, Sr. Grey, e começa a se comportar como namorado ou marido. Bom, aí a relação não é mais BDSM, baunilha, né? Voltou pro zero. Então, não tem como você comparar a atitude baunilha de uma submissa, porque submissa é uma submissa, baunilha é baunilha. É que nem você tentar colocar um carro de corrida correndo contra um carro de rally. Se você colocar o carro de corrida para correr na terra, o carro de rally vence. Se você colocar o carro de rally para correr com Fórmula 1 numa pista de Fórmula 1, o carro de Fórmula 1 vence. Então cada um tem a sua área. Só que o comportamento vai definir o que a pessoa é. Se a pessoa é baunilha, é baunilha. Se a pessoa é submissa, é submissa. Ah, mas a pessoa pode ser uma baunilha submissa? Pode ser uma pessoa baunilha submissa dentro da relação baunilha. Ela é aquela senhora e tal. Ou é o marido, o malandro, marido da mulher de malandro, que ele dá umas tapas na orelha dela, faz o que quer, chega bêbado em casa. Aqueles que, daquelas músicas do Chico Buarque. E tem também a submissa, a baunilha, do ponto mais refinado que um dominador chega dentro do mundo baunilha, que é quando ele é um patriarca, ele senta na cabeceira da mesa. Meu avô era todo dominador. Ele era o primeiro a sentar, ninguém comia antes dele, ninguém se levantava da mesa antes dele se levantar. Isso sem regras, sem nada, as coisas só fluíam. Então, seguindo, quando sei que posso cobrar ou questionar sem soar desobediência? Mas não tem isso. São seres humanos, antes de dom e sub, pensante, macho fêmea, cavaleiro dama. Dominantes não são deuses. Se o problema não for colocado, não vai ser resolvido. A gente não tem essa coisa do... Não somos oniscientes, onipresentes e onipotentes. Não tem isso. Somos o que somos. Eu estou interagindo na condição de dominante, exercendo
a minha natureza dominante e tendo prazer com isso, me completando com isso. Nada mais. Às vezes uma boa conversa alinha as coisas. Tem que ter conversa. Aí, pode acontecer de eu ter evoluído ao ponto de não combinar mais com ele? Ele age assim por ser um dom psicológico. Ai, dom psicológico é o máximo. Eu nunca sei se eu tô dentro do jogo. Esse cara é um paspalho, desculpe. Óbvio que você evoluiu a ponto de não combinar mais com ele. Talvez, inclusive, você já começou essa relação evoluída. Você só não tinha o conhecimento, você só não tinha a cultura BDSM, mas você como ser humano está evoluído, porque você está se sentindo, mesmo não tendo todo o preparo, você está sentindo a dor da falta do dominador. Ele já não combina com você desde sempre, minha querida. Desde sempre. Ah, ele age assim porque é um dom psicológico? Não, porque é um paspalho. Não existe dom psicológico. A dominação só é psicológica. Claro, tem o dom de mais pegada, o dom de menos pegada, tem o cara que gosta de usar mais força física no processo, outros que nem tanto, mas não é, um é menos psicológico que o outro, porque as pessoas se submetem psicologicamente e ponto. Ah, eu nunca sei quando eu tô dentro do jogo ou não. Você não sabe porque você tem que se preparar mais, estudar, abre teu olho, porque não tem jogo. Você não sabe quando está dentro do jogo, não sabe se está dentro do jogo, porque não existe um jogo. Ele não formou um tabuleiro, ele não tem um território, ele não te conduz. É simples assim. É o básico, e o básico disso está na falta de sintonia. Óbvio que ou por você ser mais evoluída, ou porque naturalmente ele não é dominador de nada, ou até pode ser, só que ele pode ser de um tipo tão diferente do teu tipo de submissão que vocês não se encontram em lugar nenhum. Ele não consegue ter tesão em você, não consegue formar um jogo com você, não consegue te capturar, não consegue te manter presa com ele, não consegue te viciar. Isso é importante. Então, a questão da sintonia é uma questão que vai afastar as pessoas, porque se não existe de início, não começa a relação e não tem como dar liga. E se um entra num processo evolutivo maior do que o outro, um ultrapassa, deixa o outro para trás. Só que os dois também podem evoluir para direções diferentes. Temos essas duas questões, as pessoas podem se afastar ou por diferença de estágio de evolução, por uma diferença no estágio em que a evolução ocorre, como também um fica para trás ou vai cada um para um lado. Mas dominação só tem psicológica. Ele usar de artifícios e técnicas de manipulação não é algo difícil de acontecer. Mas ele te deixar na pista perdida da relação é preocupante. Isso, além de um perigo para a estabilidade, está na cara a falta de habilidade do moço em conduzir essa relação. É óbvio. Olha, primeiro, o jogo é dele, o reino é dele. E você está dentro, se você quer, está dentro. E se ele permite que você entre. Sem você se submetendo e dando esse poder para ele, não existe jogo. Agora, no seu caso específico, vocês simplesmente são incompatíveis. Ou ele é um dominador de nada, um fake, que não sabe montar um jogo para você jogar. De repente, até pelo jeito, talvez você nem nunca tenha encontrado ele e esse paspalho está te enrolando só no virtual. E para finalizar aqui, que eu falei lá do dominante do Reino Baunilha, gente, quando eu falei uma coisa e não completei. Então, só para completar, tem o malandro, o marido da mulher de malandro, que chega, bate, faz, acontece, é violência doméstica pura e simples. O indivíduo que chega, bate na mulher pela cala boca, ele é um verme, um boçal e criminoso. Porque o cara não tem a capacidade de segurar a mulher dentro da relação com a própria competência, aí usa da truculência. Eu gosto do patriarca que senta na cabeceira da mesa e ele emana dominação, ele emana autoridade conquistada. O cara que bate na mulher, que se impõe pela força, eu repudio completamente. E voltando, só para fechar, querida, arruma outro dominante que esse aí não tem nada a ver com você. Talvez nem com ninguém mais, tá bom?